Marco Aurélio, 34 anos, era o tipo de pessoa que passava despercebida nos corredores da empresa. De fala calma e olhar meticuloso, ele era conhecido por sua atenção aos detalhes e por sempre entregar relatórios impecáveis. Trabalhava no setor de análise de dados em uma grande corporação e, embora fosse respeitado pelo seu desempenho técnico, poucos sabiam quem ele realmente era. Marco não era do tipo que buscava holofotes, preferia que seu trabalho falasse por si, mas às vezes ele sentia que isso o mantinha invisível em um ambiente competitivo como aquele, né? A verdade é que Marco sempre guardou uma inquietação dentro de si. Ele acreditava que o mundo corporativo podia ser mais eficiente, menos burocrático, mais inovador. Mas cada ideia que surgia em sua mente parecia esbarrar na cultura do sempre fizemos assim da empresa. Essa resistência o frustrava profundamente. Ele sabia que podia contribuir mais, mas a falta de abertura tornava cada tentativa de inovação um exercício de paciência. Talvez eu esteja exigindo demais, ou talvez o problema seja eu, pensava ele, enquanto revisava pela terceira vez o mesmo relatório que seria ignorado em uma reunião. Apesar disso, Marco não era alguém que simplesmente aceitava as coisas como eram. Ele tinha um histórico de decisões ousadas, mesmo que escondido sob seu caráter discreto. Foi assim que decidiu mudar de cidade, aos 18 anos, para estudar em uma universidade longe de casa, contrariando as expectativas da família. Foi assim que escolheu seguir uma carreira em análise de dados, mesmo sendo apaixonado por literatura. E foi assim que, anos mais tarde, começou a questionar seriamente os processos engessados da empresa onde trabalhava. No fundo, ele sonhava em ser mais do que apenas mais um funcionário. Marco queria causar impacto, deixar sua marca. Mas a realidade parecia conspirar contra ele. Em meio a reuniões intermináveis e prazos apertados, ele se via preso em um ciclo de conformismo. Ainda assim, ele guardava uma fagulha de esperança, uma certeza silenciosa de que, com a oportunidade certa, ele poderia provar seu valor. E foi justamente essa fagulha que começou com ele a crescer, quando ele percebeu uma falha gritante em um dos sistemas mais importantes da empresa. Uma falha que ninguém parecia querer admitir, né? Marco Aurélio nunca foi de criar confusão no trabalho. Ele era o tipo de funcionário que fazia o que lhe era pedido, entregava tudo no prazo e com um nível de precisão que impressionava. Mas, nos últimos meses, algo começou a incomodá-lo profundamente. Ele notou que os sistemas de análise de dados que a empresa utilizava estavam defasados, e essa deficiência estava começando a impactar diretamente o desempenho de toda a equipe. Relatórios demoravam mais do que o necessário para serem gerados, erros passavam despercebidos e decisões importantes eram tomadas com base em informações que muitas vezes não eram confiáveis. Marco tentou, de forma sutil, chamar a atenção para o problema. Em reuniões, ele mencionava a possibilidade de investir em uma nova plataforma de dados mais moderna e eficiente, mas sua voz parecia se perder em meio ao burburinho corporativo. Sempre havia alguém para argumentar que o sistema atual ainda funciona ou que não temos orçamento para isso agora. Ele ouvia essas respostas e sentia uma mistura de frustração e impotência. Será que ninguém percebe o quanto isso está nos atrasando? Xingava ele enquanto voltava para sua mesa após mais uma reunião improdutiva. A situação chegou ao ápice em uma tarde comum, quando Marco, ao revisar um relatório importante, encontrou um erro que, se não fosse corrigido a tempo, poderia custar milhões à empresa. Ele rapidamente corrigiu o problema e enviou o relatório revisado para o gestor responsável, mas não conseguiu ignorar o fato de que o erro só aconteceu porque o sistema era antiquado e falho. Naquele momento, ele decidiu que não podia mais ficar calado, algo precisava ser feito. No entanto, Marco sabia que não seria fácil convencer a liderança a mudar algo tão estrutural. A empresa era grande, burocrática e as decisões demoravam meses para serem aprovadas. Além disso, ele não tinha um cargo de destaque
que lhe desse autoridade para propor mudanças significativas. Ainda assim, ele começou a reunir argumentos, dados e exemplos concretos para embasar sua ideia. Passou noites revisando estudos de mercado, analisando o desempenho de concorrentes que já haviam adotado sistemas mais modernos e até mesmo entrevistando colegas de outras empresas para entender como eles lidavam com a questão. Quando finalmente se sentiu preparado, Marco pediu uma reunião com seu gestor direto, Ricardo. Ricardo era um homem prático, focado em resultados imediatos e tinha pouca paciência para propostas que demandassem tempo e dinheiro. Marco sabia disso, mas decidiu arriscar. Com uma apresentação detalhada em mãos, ele entrou na sala de reuniões e começou a expor sua ideia. Ricardo, eu sei que estamos sob pressão para entregar resultados, mas acredito que precisamos investir em um novo sistema de análise de dados. O que temos hoje está nos atrasando e aumentando o risco de erros. Veja esses dados que coletei, disse Marco, mostrando gráficos e tabelas que comparavam a eficiência do sistema atual com a de outras plataformas disponíveis no mercado. Ricardo ouviu com atenção, mas sua expressão era cética. Quando Marco terminou, ele respondeu: Marco, eu entendo o que você está dizendo, mas isso não é uma prioridade agora. Temos outras questões mais urgentes para resolver. Além disso, você sabe como é difícil conseguir aprovação para algo desse porte. Não podemos simplesmente mudar todo o sistema. A resposta de Ricardo foi um balde de água fria. Mas Marco não desistiu. Ele continuou defendendo sua ideia, argumentando que o investimento seria recuperado rapidamente com o aumento da eficiência e a redução de erros. No entanto, Ricardo manteve sua posição, encerrando-a na reunião com um educado, mas definitivo: vamos conversar sobre isso em outro momento. Mesmo assim, Marco não desistiu. Ele começou a compartilhar discretamente sua ideia com colegas de confiança, tentando ganhar apoio interno. Alguns concordaram com ele e até o incentivaram a levar a questão para níveis mais altos da empresa. Outros, porém, foram mais céticos, né? Marco, eu admiro sua coragem, mas isso aqui é uma empresa grande. As coisas não mudam assim tão fácil. E se você insistir demais, pode acabar queimando seu filme, alertou Júlio, um colega do mesmo departamento. Mas Marco não podia ignorar o problema. Ele via a situação como uma bomba relógio. Era apenas uma questão de tempo até que um erro grave passasse despercebido e causasse um prejuízo irreversível, e foi exatamente isso que aconteceu algumas semanas depois. Um relatório estratégico enviado para um cliente importante continha uma discrepância que, embora pequena, foi suficiente para causar uma crise de confiança. O cliente exigiu explicações e a liderança da empresa entrou em modo de contenção de danos. Naquele momento, Marco viu uma oportunidade. Aproveitando o clima de urgência, ele enviou um e-mail para Maria Clara, uma das diretoras executivas, explicando detalhadamente o problema com o sistema atual e propondo a implementação de uma nova plataforma. Ele sabia que estava arriscando muito ao contornar a hierarquia, mas sentia que não tinha outra escolha. Para sua surpresa, Maria Clara respondeu rapidamente, pedindo que ele apresentasse sua proposta em uma reunião com a alta liderança. Marco passou os dias seguintes preparando cada detalhe da apresentação. Ele sabia que não podia errar. No dia da reunião, ao entrar na sala de conferências, sentiu o peso das expectativas. Todos os diretores estavam presentes, incluindo o CEO da empresa. Com a voz firme, mas o coração disparado, Marco começou a apresentação. Senhores, o que aconteceu com o cliente X não foi um caso isolado, é um sintoma de um problema maior que temos ignorado há tempo demais. Nosso sistema de análise de dados está ultrapassado e, se não agirmos agora, corremos o risco de continuar perdendo a confiança de nossos clientes e, consequentemente, nossa posição no mercado. Enquanto ele falava, podia sentir os olhares atentos da sala. Alguns diretores acenavam com a cabeça, concordando com seus argumentos. Outros mantinham uma expressão neutra, difícil de decifrar. Quando terminou, o silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então, Maria Clara falou: Marco,
Sua análise é precisa e sua proposta faz sentido. Vamos discutir os próximos passos para avaliar a viabilidade dessa mudança. Aquela frase foi o primeiro sinal de que Marco estava no caminho certo, mas ele sabia que o desafio estava apenas começando. Convencer a liderança foi apenas o primeiro passo. Implementar a mudança seria uma batalha ainda maior. Marco Aurélio sentia que tinha avançado um passo importante, mas estava longe de vencer a batalha. Apesar do sinal positivo de Maria Clara na reunião, ele logo percebeu que o apoio da alta liderança não era unânime. Ricardo, seu gestor direto, ficou visivelmente desconfortável com o fato de Marco ter levado a sugestão diretamente à diretoria, contornando sua autoridade. Ele não expressou sua insatisfação de forma explícita, mas sua postura e os comentários indiretos deixavam claro que ele não estava feliz. Você foi ousado, Marco. Não sei se eu teria arriscado assim, mas espero que saiba o que está fazendo, disse Ricardo, com um tom que oscilava entre elogio e advertência. Enquanto isso, Júlio, seu colega mais próximo, começou a se distanciar. Marco notava olhares mais cautelosos e respostas mais curtas em conversas que antes eram descontraídas. Será que fui longe demais? Component placement, ele se perguntava, mas ao mesmo tempo sentia que não podia voltar atrás. A proposta havia sido feita e agora era sua responsabilidade provar que valia a pena. O primeiro grande obstáculo veio na forma de uma reunião técnica para avaliar a viabilidade da implementação do novo sistema. Estavam presentes especialistas de TI, gerentes de diferentes departamentos e, claro, membros da diretoria. Marco chegou à reunião preparado, mas foi recebido com olhares desconfiados. Durante a apresentação, alguns participantes levantaram questões que beiravam a hostilidade. Marco, você tem noção do custo de uma transição como essa? Estamos falando de milhões de reais e meses de adaptação. Como você acha que isso se sustenta em um cenário de orçamento apertado? Perguntou um dos gerentes, sem disfarçar o tom crítico. Marco respirou fundo antes de responder. Eu entendo a preocupação, e é exatamente por isso que foquei em soluções que oferecem retorno de investimento em um prazo razoável. O custo inicial é alto, sim, mas os dados mostram que a eficiência operacional reduzida pelo sistema atual já nos custa milhões em erros e atrasos. A longo prazo, a troca se paga sozinha. Houve murmúrios na sala, mas ninguém o interrompeu. Ele continuou, destacando exemplos de empresas concorrentes que haviam implementado sistemas semelhantes e obtido resultados expressivos. Mesmo assim, ao final da reunião, sentiu que o clima era de incerteza. A situação ficou ainda mais complicada quando Ricardo começou a questionar abertamente a proposta em conversas informais com outros colegas. Marco ouviu rumores de que seu gestor estava tentando convencer outros gerentes de que o projeto era inviável e que ele, Marco, estava se metendo onde não devia. Isso o abalou profundamente. Ricardo era uma figura influente na empresa e sua desaprovação poderia comprometer todo o projeto. Uma semana depois, Maria Clara convocou Marco para uma reunião a portas fechadas. Ele entrou na sala com um nó no estômago, sem saber o que esperar. Marco, eu preciso ser honesta com você. Sua proposta está causando um certo desconforto entre os gestores. Alguns acham que você está tentando avançar rápido demais, sem considerar todas as implicações. O que você tem a dizer sobre isso? Perguntou ela com um tom sério, mas não acusatório. Ele respirou fundo antes de responder. Maria Clara, eu entendo as preocupações deles, mas o que estamos enfrentando não é apenas uma questão técnica, é uma questão estratégica. Se continuarmos ignorando os problemas do sistema atual, estaremos colocando em risco nossa reputação e nossa competitividade no mercado. Eu não estou tentando passar por cima de ninguém, apenas quero que a empresa enxergue o que eu vejo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, analisando suas palavras. Você acredita tanto assim nessa ideia? Perguntou ela, olhando diretamente em seus olhos. Sim, acredito. E estou disposto a fazer o que for preciso para provar que é o melhor caminho, respondeu Marco com firmeza. Maria Clara assentiu, mas não deu mais detalhes sobre o que faria a seguir. Quando Marco saiu da sala, sentiu-se mais determinado do que nunca, mas também percebeu
que estava em uma posição delicada. Ele sabia que qualquer erro poderia colocar tudo a perder, incluindo sua própria reputação. Os dias seguintes foram uma verdadeira montanha-russa emocional. Enquanto alguns colegas começaram a apoiar sua ideia, outros pareciam torcer pelo seu fracasso. Júlio, que antes era próximo, finalmente expressou seu descontentamento. Marco, você sabe que eu te respeito, mas acho que você está indo longe demais. Não sei se vale a pena se desgastar tanto por isso. Talvez você esteja certo, Júlio, mas se eu não tentar, quem vai? Respondeu Marco, com um tom de cansaço, mas também de convicção. A situação atingiu o ponto de tensão máxima quando o CEO da empresa decidiu convocar uma reunião geral para discutir a viabilidade do projeto. Essa seria a oportunidade final de Marco para defender sua ideia, mas ele sabia que também seria o momento em que todas as críticas e resistências viriam à tona. Na noite anterior à reunião, Marco não conseguiu dormir, passou horas revisando sua apresentação, ajustando gráficos e ensaiando respostas para possíveis perguntas. Ele sabia que estava colocando tudo em jogo e o peso dessa responsabilidade era quase insuportável. Quando finalmente chegou o momento, Marco entrou na sala de conferências, sentindo o olhar de todos sobre si. A atmosfera era tensa, o silêncio só era interrompido pelo som dos cliques nos notebooks e dos papéis sendo manuseados. Ele começou sua apresentação com calma, mas conforme avançava, percebeu que as expressões de alguns participantes começavam a mudar. Alguns pareciam mais receptivos, enquanto outros mantinham uma postura rígida. No final, ele fez um apelo sincero. Eu sei que mudar é difícil, e sei que há riscos, mas também sei que continuar com o que temos hoje é um risco ainda maior. Este projeto não é apenas sobre tecnologia, é sobre o futuro da empresa, e eu acredito que podemos fazer isso juntos. Quando terminou, a sala ficou em silêncio. Marco sentiu seu coração disparar enquanto esperava pela reação. O CEO foi o primeiro a falar. Marco, você tem coragem e isso é algo que valorizo. Vamos analisar sua proposta com mais profundidade. Embora não fosse uma aprovação definitiva, aquelas palavras foram suficientes para reacender a esperança de Marco. Ele sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas sentia que, pela primeira vez, sua voz havia sido ouvida. A tensão na sala era quase insuportável e Marco Aurélio esperava pela resposta que definiria não apenas o futuro daquele projeto, mas talvez o rumo de sua carreira. Maria Clara trocou um olhar sério com o CEO antes de se pronunciar. Marco, reconheço a sua dedicação e a forma como apresentou os resultados. E, embora essa mudança represente um grande desafio, acredito que é hora de arriscarmos. Vamos implementar o projeto piloto em uma escala maior. Marco sentiu um alívio imediato, mas sabia que aquilo era apenas o começo. O piloto seria ampliado, mas ainda precisava provar seu valor em um cenário mais abrangente. Ele voltou para sua mesa, sob olhares de curiosidade e, em alguns casos, de desdém. Ricardo, em particular, parecia insatisfeito com o desenrolar dos acontecimentos, mas Marco estava focado demais para se deixar abalar. Os meses seguintes foram intensos. Marco liderou o projeto piloto com a ajuda de Júlio e outros colegas que ele conseguiu envolver. Ele trabalhou até tarde, treinou equipes e monitorou de perto cada etapa da implementação. O software começou a mostrar resultados ainda mais expressivos. O tempo de análise caiu para menos da metade e a precisão dos relatórios atingiu níveis inéditos. Apesar disso, nem tudo correu sem problemas. Alguns membros da equipe resistiram às mudanças, alegando que o novo sistema era complexo demais ou que preferiam o método antigo. Marco enfrentou essas críticas com paciência, organizando workshops e oferecendo suporte individual. Ele sabia que a aceitação cultural era tão importante quanto os números. Em uma reunião trimestral, Maria Clara pediu a Marco que apresentasse os resultados do piloto para toda a alta gestão. Ele sabia que essa seria a prova definitiva de que sua proposta tinha valor. Desta vez, ele não estava nervoso. Ele se sentia preparado. Nos últimos 3 meses,
Conseguimos reduzir o tempo médio de análise em 60% e praticamente eliminar os erros humanos nos relatórios fiscais. Isso se traduz em mais tempo para focarmos em estratégias de alto nível e em maior confiança dos nossos clientes. Ele concluiu sua apresentação com um gráfico comparando os números antes e depois do software, seguido de um relato de um cliente que elogiou a nova eficiência do processo. A sala ficou em silêncio novamente, mas desta vez o silêncio era de aprovação. O CEO se pronunciou: Marco, você fez um trabalho excepcional. Isso não apenas nos coloca à frente da concorrência, mas também redefine como queremos operar daqui para frente. A partir de agora, esse sistema será implementado em toda a empresa. A notícia foi recebida com aplausos por alguns e com expressões neutras por outros. Marco sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas aquele momento foi uma validação de todo o esforço e sacrifício. Depois da reunião, Maria Clara se aproximou de Marco. Você fez um excelente trabalho. Não é fácil desafiar o status quo, mas você provou que vale a pena. Eu espero grandes coisas de você daqui para frente. Marco agradeceu, mas, no fundo, sabia que não estava apenas celebrando o sucesso do projeto. Ele estava celebrando o fato de que, pela primeira vez, sua voz havia sido ouvida. Nos meses seguintes, o sucesso do software trouxe não apenas ganhos financeiros à empresa, mas também consolidou Marco como um profissional visionário. Ricardo, que inicialmente havia se oposto, acabou reconhecendo o valor da mudança, embora relutante. Júlio, por outro lado, tornou-se um dos maiores apoiadores de Marco, admitindo que havia subestimado o colega. Marco, no entanto, não deixou o sucesso subir à cabeça. Ele continuou com a mesma ética de trabalho, sempre atento às oportunidades de melhoria. Mas, agora, ele tinha algo que antes lhe faltava: a confiança de que era capaz de transformar ideias em realidades. Pensando em tudo isso, não consigo evitar um sorriso. Foi uma jornada exaustiva, cheia de obstáculos, mas acima de tudo, foi uma jornada de aprendizado. Se há algo que essa experiência me ensinou, é que insistir em uma ideia que você acredita pode ser solitário, mas nunca é em vão. Sabe, eu não era o tipo de pessoa que gostava de chamar atenção. Sempre preferi o canto da sala, o silêncio dos números, os relatórios que falavam por si. Mas, naquele momento, percebi que o trabalho duro, por mais impecável que fosse, não era suficiente. Era preciso coragem para se levantar e dizer: isso pode ser melhor. No início, foi difícil. A cada sempre fizemos assim, eu sentia um peso enorme nos ombros. Era como navegar contra a maré em um barco pequeno, enquanto todos me observavam, esperando que eu afundasse. Mas algo dentro de mim não me deixava desistir. Talvez fosse a irritação de ver sistemas falhos sendo aceitos como norma. Talvez fosse a vontade de provar que eu podia fazer mais. Ou talvez fosse apenas teimosia. Houve momentos em que pensei em desistir. Quando o Ricardo me confrontou, quando os gestores hesitaram, quando meus próprios colegas riam da ideia. Mas aí veio a notícia da concorrente, e eu soube que tinha que continuar, né? Não era mais só sobre mim, era sobre a empresa, sobre o futuro, sobre mostrar, né, que podíamos ser melhores. Lembro-me do dia da reunião final, como se fosse ontem. Meu coração batia forte, mas não de medo. Era adrenalina, eu sabia que tinha feito o meu melhor. E independentemente da decisão, eu estava em paz com o esforço que coloquei. Quando Maria Clara e o CEO aprovaram o projeto, foi como se uma tonelada saísse dos meus ombros. Mas o que mais me marcou não foi o aplauso nem o reconhecimento. Foi o olhar de Júlio, meu colega, que no início achou tudo uma loucura. Ele veio até mim depois e disse: "Cara, você estava certo. Eu duvidei, mas você estava certo." Aquele momento me fez entender que liderança não é sobre ter todas as respostas, mas sobre acreditar no caminho que se escolhe. É sobre arriscar, mesmo sabendo que você pode falhar, né? Hoje, quando caminho pelos corredores da empresa, vejo como tudo mudou. O software que sugeri não é apenas uma ferramenta, ele é um símbolo de que podemos evoluir, de que podemos desafiar o sempre foi assim. E eu? Bem,
Eu continuo sendo o mesmo Marco Aurélio, o cara dos detalhes, mas agora também sou o cara que provou que a mudança é possível. Se pudesse deixar um conselho para quem está lendo isso, seria este: nunca subestime o poder de uma ideia, porque às vezes o que parece pequeno e insignificante é exatamente o que pode transformar tudo. Obrigado por chegar até aqui, no fim de mais um episódio do canal Fatos Inesperados. Esperamos que tenha gostado e considere nos apoiar através de um simples like. Além disso, esperamos que possa compartilhar com os amigos e se inscrever em nosso canal para novas aventuras. Essa história foi compartilhada pelo nosso amigo Antônio Pellegrino, que vivenciou essa situação na empresa onde é supervisor. E você também pode nos enviar sua história de crescimento, superação e evolução. Grande abraço e até a próxima!